Queria até, já que você tocou nesse ponto da Colômbia, a gente separou também a fala do Trump a respeito da Colômbia. E foi uma fala muito forte, inclusive, né, no qual ele é questionado o que ele acha de uma ação militar contra o governo da Colômbia. E aí ele falou, me soa bem, foi o que ele disse. E aí foi para o ataque em relação ao Petro, chamando ele de doente. Vamos assistir esse trecho também da entrevista de Donald Trump. Now, we have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick, too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Eu vou até começar pelo Mairovich nesse ponto, porque ele faz acusações muito graves aí, sem mostrar provas, né, Mairovich? Porque ele diz o seguinte, ele fala que o Gustavo Petro é doente e tem fábricas de produção de cocaína. E aí ele diz, me soa bem a questão da possibilidade de uma invasão, assim, uma ação militar na Colômbia. É uma ameaça? Isso realmente pode vir a acontecer, na sua opinião, Mairovich? Olha, da cabeça do Trump pode acontecer qualquer coisa. Desde que gere lucros, dividendos. Veja que com relação à Groenlândia, ele chamou de estado puro e estado importante. Ora, a Groenlândia não é um estado, a Groenlândia é uma possessão da Dinamarca. Então ele fala da pureza, ele ameaça falando que está cercado de navios, a Groenlândia, a ilha cercada de navios chineses e russos. Ele faz essa encenação quando ele está interessado, evidentemente, na exploração da Groenlândia. Quando ele fala da Colômbia, ele fala o quê? Ele quer grudar, atenção, para justificar a invasão ilegítima, um atentado à soberania da Venezuela, o que ele usou? Primeiro, ele não pediu autorização ao Congresso. E por quê? Porque ele usou a lei de 11 de setembro, que permite ataque ao terror, reação ao terror. Ora, quando ele coloca o presidente da Venezuela na mesma situação do Maduro, vejam, o Maduro foi apontado como chefe de um Estado narcoterrorista. O que ele acabou de pintar a Colômbia? Como também um Estado cujo presidente, não é mais o Maduro, mas ele substituiu pelo Gustavo Petro, o presidente envolvido nesse Estado marcado pelas drogas. E todo mundo sabe disso, que isso vem de anos, e os cartéis. E falando no terrorismo, evidentemente, porque se as Farc se acomodaram, estabeleceram a paz, lá existe ainda o Exército de Libertação Nacional, ou seja, a guerrilha, e que, para os Estados Unidos, isto é terrorismo. Então, ele constrói um quadro exatamente igual a favorecer o quê? O uso da legislação que permite o ataque, o uso das Forças Armadas sem comunicação ao Congresso. Percebeu o jogo, Fabio? Antes de passar para o Sakamoto, eu queria até trazer a fala do Gustavo Petro. Ele foi às redes sociais, inclusive, reagiu no Twitter em relação a essas declarações do Donald Trump, mas ele fez uma declaração interessante. Ele falou, olha, meu nome não aparece nos arquivos judiciais sobre narcotráfico. Pare de me caluniar, senhor Trump. Não sou ilegítimo, não sou narcotraficante, tenho apenas como bem a casa da minha família e que ainda pago com o meu salário. E aí depois ele disse assim, hoje é verdade que as palavras em inglês de Trump são traduzidas
como ditas pela imprensa nacional. Por isso, mais tarde ele vai trazer uma resposta, até saber realmente o que significa a ameaça ilegítima de Trump. Mas mesmo assim, ele faz um longo texto e na qual ele rebate. Não é a primeira vez que ele rebate dessa maneira, não é a primeira vez que Donald Trump o acusa desta maneira. Vamos lá, Sakamoto, antes da invasão da Venezuela pelos Estados Unidos, algumas pessoas acreditavam até que será mesmo que Trump faria isso? Fez. Com a Colômbia pode acontecer a mesma coisa? Eu acho mais difícil porque a Colômbia tem eleições presidenciais agora em maio deste ano. Petro não pode se candidatar, ele pode até recomendar um sucessor, mas dia 31 de maio está prevista a eleição de primeiro turno na Colômbia. Né? Então, o que a gente está vendo nesse exato momento é Trump tentando influenciar no resultado da eleição colombiana. É uma tentativa, essa ameaça de Trump a Petro não é uma ameaça a Petro, mas é uma ameaça ao grupo político da qual Petro faz parte. Petro é um presidente mais à esquerda. Então, você está vendo o quê? Trump ameaçar a Gustavo Petro, né? Falar que a Colômbia pode ser a bola da vez, traduzindo, se vocês elegerem alguém semelhante a ele, tenham cuidado porque pode ser a próxima Venezuela. Então, na verdade, o recado ele é bastante claro. Né? Parece desdém, parece safadeza, mas é uma tentativa de interferência numa eleição de um país que é importante. A Colômbia tem uma das economias mais importantes da América Latina. Né? E que tem uma presença muito forte dos Estados Unidos na Colômbia. Vamos lembrar que o próprio grande laboratório da guerra às drogas, né, estabelecida pelos Estados Unidos, foi a Colômbia, ainda é, em grande sentido, a Colômbia. Né? Agora, e só para fazer um anexo e um adendo a isso, Fabiola, o bombardeio da Venezuela foi o primeiro, né, ataque do governo norte-americano ao continente americano, desde, é claro, a deposição do general Noriega no Panamá em 1989. E também, naquele momento, a justificativa era drogas. Né? E a gente sabe que os Estados Unidos usam sistematicamente a justificativa de drogas sem ser drogas. No discurso que o Trump deu logo depois da ação militar que capturou Maduro, ele deu nada de espaço para a democracia, e aí é muito engraçado ver o bando de pamonha na internet dizendo que tudo foi pela democracia. Acorda, gente. O pessoal ficar bravo comigo, mas vai ler, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, não, foi só pela democracia. Cláudia, senta lá. Tem questões geopolíticas e tem questões de petróleo no meio. O Trump falou horrores em tempo de petróleo, de controlar a produção de petróleo, de mandar as empresas para lá, de fazer valer o quê? Uma dívida histórica que os Estados Unidos que a Venezuela teria com os Estados Unidos devido à nacionalização dos hidrocarburetos anos atrás. Então, é uma tomada disso, é você considerar o quintal norte-americano, o quintal, a Venezuela como quintal norte-americano, afastando China e Rússia, né? Mas, em última instância, mas é uma questão porque o Maduro era diretor de um cartel internacional de narcotráfico, da mesma forma que ele está fazendo com o Petro agora, com o Gustavo Petro, sem apresentar provas. O Maduro não precisa nem chamar ele de narcoterrorista. Tem 1 milhão de críticas a ele. Ditador, tirano, fraudou a eleição, atropelava direitos humanos. Teria 1 milhão de razões para a população venezuelana apear ele do poder. A questão é que não foi a população venezuelana, foi uma outra potência. E você tem hoje um monte de gente em outros países, inclusive da América do Sul, celebrando isso e tratando Donald Trump como seu chefe. E tem essa história, né, do Trump se achar o dono do mundo, né? Só para emendar na história da Colômbia, ele também falou sobre o México, né? Ele falou, o México precisa se organizar melhor. Vamos ouvir. Acho que temos a fala do México? Temos, né? By the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it. But unfortunately, the cartels are very strong in Mexico. I remember one time you actually, speaking of Mexico, I asked you about Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Mexico to combat drug trafficking there. Is that something you have spoken to her about? I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offered to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico. Whether you like it or not, it's not nice to say.
But the cartels are running Mexico. Bom, a gente tem a repercussão de tudo isso, como até o Sakamoto estava falando aqui, o quanto as pessoas estão refletindo sobre isso, quem apoia, quem não apoia essa ação de Donald Trump. Bom, a gente tem as respostas oficiais dos países e teve uma reunião importante ontem que reuniu os governos do Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México e Uruguai, divulgaram um comunicado em conjunto ontem, condenando as ações militares dos Estados Unidos na Venezuela. O comunicado diz: expressamos nossa profunda preocupação e rechaço diante das ações militares executadas no território da Venezuela, as quais contrariam princípios fundamentais do direito internacional, em particular a proibição do uso e da ameaça do uso da força, o respeito à soberania e à integridade territorial dos Estados Unidos, consagrados, dos estados, na verdade, não dos Estados Unidos, dos estados consagrados na Carta das Nações Unidas, é o que diz o texto. Bom, os países estão se pronunciando dessa maneira, fora alguns países que até celebram, isso também chamou a atenção, falando como o próprio presidente francês, né, o Emmanuel Macron, não celebrou, mas ao mesmo tempo ele disse que a Venezuela se livra, né, de Nicolás Maduro, e está livre dele, assim como também o presidente da Argentina, entre outros. Mas vamos lá, professor Mairovich, além dessas respostas e dessas declarações oficiais, né, o que é possível fazer em relação a Trump e frear esse desejo dele de sair invadindo países? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que observar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem uma reunião, já devem estar reunidos hoje, segunda-feira. E se a gente olhar o Conselho, nós vamos ter a presença, que é a presença rotativa da Colômbia. A Colômbia, inclusive, provocou essa reunião do Conselho. Daí, inclusive, a ira. É evidente que ia ter reunião do Conselho, porque o secretário da ONU, Guterres, já havia dito isso, mas o presidente da Colômbia formalmente convocou isso, ou postulou essa convocação junto ao secretário-geral. Então, nós vamos ter o que hoje? Muitos debates, onde o assunto principal será, evidentemente, o descumprimento da Carta das Nações Unidas, logo no seu artigo 1º, ou seja, que garante a soberania dos Estados nacionais, dos Estados-nação, do Estado-nação, e garante também a autodeterminação dos povos. Isso, evidentemente, vai mexer com os Estados Unidos. O que vai acontecer? Evidente que o Conselho pode impor sanções, mas existe o poder de veto e os americanos, evidentemente, vão vetar. O direito internacional, se a gente pensar em termos do direito internacional, nós vamos ver que ele sempre é a primeira vítima nessas situações de conflitos e de guerras, porque ele não é observado. E o direito internacional conta com tribunais internacionais, até um tribunal penal internacional, e evidentemente que não tem força. Então, o que vai sair desse Conselho de Segurança da ONU hoje é evidente, muitos debates, mas os Estados Unidos e o Trump não podem dar as costas para um Conselho de Segurança das Nações Unidas. Embora ali a gente já tenha aí algumas posições. Vai ter muito discurso, muito ataque, mas também os Estados Unidos vão fazer ouvidos de muco.